Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, nesse dia 8 de outubro de 2019, para todo o estado, com Atualidades Pampa. Atualidades Pampa, o programa que, quando estreou, acabou contagiando e ganhando a graça e a simpatia de praticamente todos os gaúchos, e aí a gente já atravessou fronteiras também com este programa. Esse mês de outubro, que aliás no programa de ontem, o Ruxo, até nós falamos sobre isso, é o Outubro Rosa. Outubro Rosa dedicado a gente refletir, trabalhar, se cuidar, fazer com que as autoridades e que os governos, os parlamentares façam cada vez mais leis ou coisas que estejam mais afetas às mulheres neste mês, porque é tão difícil mulher ter acesso à mamografia, acessos a tratamentos, e o nosso estado, por incrível que pareça, ainda é um dos estados que tem o maior índice de câncer de mama. Mas nesse dia 8 de outubro de 2019, quer dizer, na verdade é dia 8 de outubro, também é na religião hebraica, na religião dos judeus, né? É o dia do perdão. E é claro que nós vamos falar sobre isso também no Atualidades Pampa, que está começando agora com muito bom humor, com boa informação e, como sempre, contando com a sua participação. Vitorino. Mas a Assembleia Legislativa mantém mais um dos privilégios do funcionalismo público estadual. O presidente Bolsonaro manda um filiado esquecer o PSL, bem como o seu presidente. Vou falar das fraudes no Bolsa Família, de espantar espantalho. Como tornar as nossas cidades mais amigáveis aos idosos. E o secretário de Justiça de Roraima está sendo investigado. O motivo, usar presos para construir a sua casa. Você já desistiu da sorte nas loterias? Talvez o segredo seja se filiar ao partido certo. Assessor do PT que ficou milionário em bolão ganha mais uma vez na Mega Sena. A profissão mais antiga do mundo está com seus dias contados. Vamos falar sobre eleições municipais, um possível cenário que mostra uma pesquisa para Porto Alegre. Muito bem. Entre todos os assuntos de hoje, vamos começar então, como eu fiz um dia desses, na época do Ano Novo. O do Chicão interessou. Não, pois é, mas não é para agora. Agora nós vamos abrir o programa com coisa séria, com coisa importante, com cultura e principalmente como uma homenagem às pessoas que nos assistem e que são judeus. Roberta. Obrigada, Magda. Hoje realmente inicia com esse pôr do sol nesta quarta-feira nesta terça-feira até quarta-feira, também quando o sol se põe, o Yom Kippur, que para os judeus significa o dia do perdão. É quando nós judeus estamos mais próximos a Deus. Desde o dia que a gente comemora o Rosh Hashanah, que é o nosso novo ano judaico, até a data de hoje, os judeus procuram fazer uma revisão do que aconteceu no ano que passou, que para nós judeus é o ano novo de 5.780, e nós nos preparamos para este novo ano, enfim, buscando o perdão às pessoas que a gente magoou e os erros que cometeu, e também recebendo o perdão e a compreensão das pessoas. E agora, nesse dia, a gente recebe, então, aquilo que a gente sente, que os judeus do mundo inteiro vão às sinagogas, fazem, muitos seguem vários rituais, entre os quais, enfim, não fazem jejum e vários rituais que se tem tudo escrito na Torá. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem especial que existe para os judeus, nesse dia onde a gente recebe o perdão de Deus, onde a gente fica mais próximo, a gente diz que a gente é selado no livro da vida, né? Então, independentemente de quem nos perdoou, independentemente de quem pôde nos escutar,
Deus nos escuta. E Deus é misericordioso e Ele nos perdoa. O perdão é algo muito judaico. E por quê? Porque, segundo o judaísmo, o primeiro a se desculpar é o mais sábio. O primeiro a perdoar é mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Que bonito isso, hein? Que bonito, hein? Bonita essa cultura, né, Marne Barcelos? Tu que cuida de todas dessas coisas. É maravilhosa, né? A cultura judaica é maravilhosa pela expansão que ela tem e por ser milenar, né? Uma cultura que 5.780 anos, né? Então, isso foi tratado durante séculos, milênios, né? O sofrimento do povo judeu, o êxodo do povo judeu, realmente a dispersão do povo judaico pela terra. Então você vê que diz judeu brasileiro, o judeu americano, é verdade. O judeu, porque então o princípio do judaísmo, né? Essa cultura fantástica, né? Essa de perdoar é maravilhoso, né? Perdoar, né? Precisa ser grande para perdoar. Essa filosofia conseguiu, ao receber em 1947, na virada para 48, um pedacinho de terra de apenas 20 mil quilômetros. É verdade. Um pedacinho de terra, não, um pedaço de deserto. Em 70 anos transformou numa das maiores e mais poderosas nações do planeta. Tecnologia. É verdade. Educação, Marne. Isso aí. Verdade. Doutor Ruschel, quero para pedir perdão, dona eu peço. Mas você pode não ser judeu. Pois não. Mas pode aproveitar este dia. Posso fazer. Pode pedir perdão. Eu posso fazer. Eu tenho, mas é só três que pode pedir perdão a todas as mulheres que possa involuntariamente ter maculado ao longo da vida. Quem é que vai acreditar o senhor sorrindo dessa forma? Quer que ele chore de arrependimento, Marne? Dá uma força aí, eu tô precisando de um empurrãozinho aqui para limpar umas barras passadas aí. O cabelo tá bonito. Muito obrigado. Muito bem cortado. Tá muito bem cortado. Pois eu vou trazer seriedade ao programa. Vamos, por favor, é o que precisamos. Pois, o mundo político ele foi bombardeado, nós já estamos acostumados com o estilo do presidente e já respeitamos que é o estilo do presidente, né? Mas eu não sei se ele não sabia que estava sendo gravado, dona Magda, porque o diálogo foi gravado, transcrito e repisado. Um filiado chegou todo contente naquele, chamam de beijamão ali de manhã cedo, né? Não sei se tem outro apelido, mas chegou um filiado ali todo contente, se abraçou no presidente. Presidente, o senhor, o PSL. E o presidente disse, não, esquece o PSL publicamente, né? Todo mundo já vai, todo mundo. Sim. Aí o menino parece que não entendeu, ele é candidato a vereador. Não, o senhor e o Bivar. Ele achou que dizendo que o Bivar que era o presidente do partido. E aí ele ia se afundando cada vez mais. Aí ele disse assim, não, esse aí tá queimado. É verdade. E isso tudo gravado, né, dona Maria? Aí começaram, evidentemente, é um fato político muito grande. Primeiro, porque o PSL era um partido nanico, não existia, e foi construído a imagem do hoje presidente Bolsonaro. Hoje ele é a segunda maior bancada da Câmara Federal e muitas pessoas absolutamente desconhecidas hoje são deputados, são senadores, são pessoas proeminentes na sociedade. Então a primeira coisa que foram falar com o Bivar. O Bivar ele se diz surpreso, né? Olha, tô surpreso, não sei o que houve, vamos conversar com o presidente. Aí já foram no porta-voz para saber se o presidente estaria saindo do PSL. O porta-voz então, isso ele disse, não tem nenhuma movimentação do presidente em sair do PSL. E por último, o líder no Senado, o Major Olímpio, senador, né, o Major Olímpio, líder no Senado, também usou um termo assim, que se manifestou perplexo, porque o PSL tem votado fidedigno com os pedidos do Bolsonaro, tem sido garantidor, não tem sido um partido traidor, segundo as palavras do próximo, em todas as votações. Então se mostram surpresos. A questão, aí como é a partir de agora a especulação, e a bancada pode especular também com outros fatos que possa ser, mas a questão é que eles estão ligados ao processo dos laranjas em Pernambuco, tanto o Bivar, quando o Bivar, ao apoiar a defesa do ministro do Turismo muito veementemente, o fez, né, quando talvez o presidente esteja descontente com essa queimação que tá acontecendo. Mas são especulações e é a notícia do dia, então, dona Maria, se o presidente poderia sair do PSL e correr uma carreira solo.
Não, ele lá pelas tantas viu que estava sendo gravado e não sei se era a voz dele, enfim, alguém dizia assim, não, melhor apagar esse vídeo, porque realmente foi num momento informal, ele não foi uma entrevista, não foi nada disso. Sim. Mas exatamente, Carla. O importante é saber que a gente sempre pode estar sendo gravado, então tem que ter cuidado com as palavras, porque isso pode se replicar. E é claro, a pessoa não apagou, deve ter passado para alguém que replicou e, enfim, aí ganha uma proporção muito grande, uma declaração, e realmente ele disse que não se fala em sair do PSL, mas se sabe que o PSL hoje existe por causa do presidente, ele só existe por causa do Bolsonaro, e se o Bolsonaro sair, vai uma debandada junto, porque tem muita gente que não fica no PSL se o presidente Tu acha que essa é mais uma armaçãozinha, Vitorino? Sim, tem sempre alguém que marca e grava alguma coisa que faz... Supervalorizando qualquer frase do presidente, qualquer coisa que o presidente diz agora vira uma hecatombe nuclear, uma crise institucional. Vamos ser realistas. O PSL não existe, nunca existiu. Ele é o Bolsonaro. Sempre foi o Bolsonaro, ponto. A Carla falou certo, se o Bolsonaro sai, vai sair 90%. PRN do Collor é a mesma coisa. A mesma coisa. PRN do Collor. Então não existe o PSL, existe o Bolsonaro. Tanto que agora, no final da tarde, a direção do partido divulgou uma nota dizendo que vai conversar com o presidente para ver se existe alguma insatisfação, se existe alguma aresta, e o próprio partido admite de que o PSL é o Bolsonaro. Agora, daí isso virar um assunto nacional, não sei, para tratar de assunto nacional, eu preferia tratar de temas mais importantes que não são divulgados pela imprensa radical, né? Que é a dos medicamentos, por exemplo, que foram zerados. Mais de uma centena de medicamentos. O que são medicamentos zerados? Para medicamentos para câncer e AIDS. O governo, cansado de enfrentar ações na justiça de pessoas que precisam desse medicamento, muitas vezes tem dinheiro e não compram porque não tem nas farmácias, o governo zerou todo e qualquer tributo sobre esses medicamentos. Que maravilha. Em agosto, não saiu uma nota na imprensa. Foi na mesma semana de quando o presidente fez a piada do ir ao banheiro dia sim, dia não. Deram atenção para o banheiro. Todo o destaque foi a piada. Então, assim, medicamentos, os retrovirais, bem como os retrovirais para quem é soro positivo, e medicamentos para o câncer em fase avançada, esses medicamentos são medicamentos caros, porque tinha uma carga tributária brutal. O governo zerou todo o tributo, permitindo que esses medicamentos possam ser vendidos, inclusive nas farmácias. Porque o que acontece? Nenhuma farmácia armazena medicamento que uma caixa com 10 comprimidos custa 3, 4 mil reais. Sim. Não, você para comprar, você tem que ir lá, comprar, encomendar, esperar 3, 4, 5 dias, que para algumas pessoas pode representar a morte. Então, o que o governo fez? Zerou todo e qualquer imposto sobre esses produtos. Alguns deles vão cair a menos da metade o preço. Esperamos que aí não falte mais medicação. E o que é mais importante, vão ser encontrados nas farmácias. Então, por exemplo, claro, nem todo mundo tem condição de comprar, mas aquelas pessoas, por exemplo, quando acontece de faltar alguns desses medicamentos, coisa e tal, agora a pessoa vai ter o recurso de ir na farmácia e comprar esse medicamento, porque teve imposto. Mas eu não vi uma nota na imprensa disso. Eu estava mais preocupado com o Bolsonaro no banheiro de que com... Então, sabe, eu poderia aqui descrever 15 decisões do governo federal que não mereceram uma nota e que estão afetando o nosso dia a dia. E para mim também me incomoda muito ser usado como fonte definitiva de especulação de algo, essa coisa de um determinado trecho gravado. E aí eu não estou nem falando só de Jair Bolsonaro e essa situação. Outras tantas que a gente já viu, que para mim me incomoda muito é a ausência de contexto do que está sendo dito. Até porque é pinçado só para incomodar. Também sair do contexto pode ser qualquer coisa. Também não quero que soe também como uma defesa desesperada, mas tanto que eu digo, em outras situações a gente já viu isso também, né? E cada um de nós aqui, se pegar determinado trecho gravado de uma piada interna que a gente tenha, de um comentário, um pegando no pé do outro, que a gente faça fora do outro. Eu pego de 15 a 20 anos de cadeia. Se tu concluísse, porque nas redes está bombando também esse assunto, né, Carla? Sim, primeiro no WhatsApp 999-777-001, falando do assunto da Roberta, o nosso telespectador
Perdão incomodar toda hora no WhatsApp no dia do perdão. Não é incômodo. Quanto mais vocês colaboram e se manifestam através das nossas redes sociais, mais a gente tem a contribuir aqui no nosso programa. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, realmente as pessoas estão pedindo que a gente trate de outros assuntos mais sérios, ficam bravos com o Ruschel, acham que o Ruschel tá sempre querendo o Ruschel falar mal do presidente, etc. Assim, a bronca não era com o presidente. Dessa forma que eles estão entendendo. Vou te deixar terminar, cara. Vou te deixar terminar. Eu quero colocar dessa forma, porque vários falam assim, sabe? Que, o Ruschel de novo falando mal do presidente e tal. A esquerda só fala mal do presidente, diz a Rô Azevedo. Bom, enfim, são vários os comentários aqui. E aí, Perfeito Vitorino no contraponto, enfim. Carla, mas o programa tem razão e está no ar pela pluralidade. Também acho. Se todo mundo pensar da mesma forma, não precisa. Bem, nós estamos fazendo jornalismo. Nós estamos fazendo jornalismo. É que às vezes não é o jornalismo que a pessoa gosta. Eu respeito isso. Claro. Eu não queria ser chato, né? Eu quis dar o resumo antes. Então eu vou na palavra para quem fez jornalismo. O presidente da República. Cara, não divulga isso não, cara. O cara lá, que é o presidente do partido do presidente, tá queimado pra caramba, entendeu? E vai queimar o teu filme também. Ora, se isso não é jornalismo, se isso não é um fato jornalístico, o presidente da República dizer sobre isso do presidente do partido do qual ele é a figura maior, então, bem, mas respeito, o contraditório é para isso, cara. E o Paulo Roberto Silveira, também no facebook.com/atualidadespampa, diz: o presidente vai ter que se explicar, pois estamos formando comitês eleitorais para prefeitos do PSL. Então, se ele sair do PSL, o mundo vai atrás. É verdade. Então, se bem que tem uma coisa, né? Aqui entre nós, teve muita gente, muito crocodilo aí que se elegeu no rabisco do Bolsonaro. Bom, muita gente. Muita gente e mais. E o tempo está mostrando que era tudo armação. Era só isso. Né? Olha o Alexandre Frota lá, o rapaz lá, olha, dá para citar aqui. O próprio Dória. Claro, o Dória, esse movimento MBL, você viu quem é que o MBL convidou para o evento deles? Convidou a esquerda. O MBL? Convidou a esquerda para palestrar no movimento. Mas talvez seja para mostrar que eles são liberais. Não, esse, o Kung Fu, aquele, o Kataguchi, aquele. Kim Kataguiri. O baixinho que era assim. Aquilo já mostrou que é um vira-casaca de qualquer coisa. E tá acontecendo uma debandada no MBL. Sim. E esse Kim Kataguiri não vai se eleger nem vereador mais na próxima eleição. Ele também está bem apagado, né? Sim, depois das bobagens que disse, subiu. Em compensação, o nosso gaúcho Marcel Van Hatten está cada vez mais se destacando, porque ele é uma pessoa coerente, ele tem um discurso desde quando estudante, né? Até hoje, estava até esses dias num programa de rede nacional aí, fazendo um debate muito legal. Falando em rede nacional, ontem entrevista o Gilmar Mendes, vocês viram? Não, eu tenho mais o que fazer, né? Que coisinha, né? Sério. Mas, que coisinha, seu Gilmar Mendes. Como é que um cidadão como esse está no STF? Eu fiquei chocado com o que eu vi. Que cidadão disse de bobagem? Ministro do STF. O que ele falou de bobagem? Está evidente que ele está contra a Lava Jato, quer acabar com a Lava Jato. Eu acho que isso aí já ele defende não, mas ele está assumindo. Sim, pois ele defende interesses obscuros no STF. Os julgamentos dele não têm base nenhuma na lei. Eu já disse aqui, quando você quer dar a tua opinião sobre um processo, não tem lei que sustente, você cria um princípio. Né? Então, o seu Gilmar Mendes ontem, numa entrevista, constrangedora. E o programa que eu até gostava, perdi completamente entusiasmo, porque passou a ser comandado por uma editora da Folha, né? Aí, eu até relevo, mas enfim. Ana, a tua manchete. Falando em princípios, vamos falar sobre aqueles que não os têm. Porque esse é o caso. Estávamos no caso. Falando. André Fernandes, ele então é o titular da Secretaria de Justiça e Cidadania. E ele, para terminar uma obra na sua casa, achou interessante poupar na mão de obra e chamar os presos para realizar o serviço na sua casa. Eles trabalharam na construção da área de lazer, então da casa do
André Fernandes construíram uma cerca e também uma parte ali, fizeram os azulejos ali da piscina, então, da casa dele. O Ministério Público já investigava, porque parece que não foi a primeira vez que essa atitude aconteceu, e usaram drones e câmeras para flagrar, então, o momento em que os detentos, 2 detentos e 2 pessoas legais, viu? Eles são condenados por estupro e tráfico de drogas, eles foram selecionados e foram, então, trabalhar na casa do secretário e ganharam R$750 para fazer a obra. Não tinha, então, nenhuma autorização. O secretário até avisou, dizendo que o diretor, então, da penitenciária sabia do que estava acontecendo. Ele disse que não sabia, mas, por incrível que pareça, estava registrado no livro de saídas de detentos, ainda contando que ele foi escoltado, os 2 detentos, pelo secretário para a realização de um compromisso. Parece que o compromisso, através da investigação do Ministério Público, era fazer a cerca e a parte da piscina da casa do secretário. Então, a gente está aí numa situação preocupante, porque agora os presos, eles estão sendo usados para mão de obra, mas mão de obra pessoal do secretário. Quem concorda com esse Não, eu acho assim, ó, vamos colocar uma luz, vamos colocar uma luz no tema. Os presos para trabalhar? Vamos colocar eu sou contra pagar. Não, vamos Depende colocar a luz do no trabalho. tema. Não é proibido, mas tem que ter autorização do juiz da vara de execuções penais e tem que ter um termo de concordância do preso. Não, e tem que ser em obras públicas. Exatamente. Então, assim... Tá, mas eu tô deixando a lei de lado e achando que é bom trabalhar. Certamente não tinha nada disso, né? Certamente não tinha nada disso. Agora, ô tio, como é o nome do rapaz, Aninha? André Fernandes. Seu Dedé, presta atenção. Pô, tá cheio de gente desempregada, precisando de um trabalhinho. Tá uma confusão pegando os presos, sem um amparo legal. Pô, desculpa, sabe que com essa relação do trabalho dos presos, que está na lei de execuções criminais, esse valor que eles recebem, parte dele tem que ir para a indenização da vítima, o que é muito legal. Mas o que não é legal, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que os presos estão ganhando R$500 por ano em indenização porque estão no presídio central e o presídio central não tem condições de receber. Nona Câmara Criminal. Câmara Criminal. É uma vergonha isso, porque já são no mínimo 17 ações que eles ganharam já em segunda instância, né, que a Procuradoria-Geral do Estado diz que vai recorrer para o STF, STJ, enfim, mas o fato é que já tem 17 decisões em segundo grau dando ganho de causa e outras tantas da 10ª e aí Câmara dizendo que não, que quando eles praticam algum crime eles já sabem para onde eles vão. Tem conflito de jurisprudência e agora a direção do TJ vai tentar unificar, a exemplo do que acontecia com as câmaras recursais da Vara de Fazenda Pública. Existia nas varas recursais, existia conflito de jurisprudência. Uns concediam... Gente, às vezes os termos para as pessoas são complicados. O que é a jurisprudência? Duas cortes diferentes, duas cortes decidiam diferente. É o que tem que acontecer. E aí virava moedinha, né? Você joga a moeda para cima, se cair na corte tal, vou ter tal decisão, se cair na corte tal decisão. Assim, respeitosamente, a decisão da 9ª Câmara, para mim, é constrangedora. Eu também acho. Porque... O nosso telespectador Luiz Olavo Pereira de destroem famílias, vítimas, destroem famílias, destroem a vida de pessoas. E ainda o Estado tem que indenizar porque eles não estão confortáveis com o colchãozinho macio e o banho quente. Para aí. É constrangedora, mas te surpreende? Não, a mim não surpreende. Ultimamente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialmente as varas penais, tem prolatado cada acórdão que me assusta. Eu já disse aqui, né? O bandido tem o direito de atirar no policial, não é tentativa de assassinato, porque ele tem o direito de fugir. Está num acórdão. Não se deve acumular pena por porte ilegal de arma, porque a arma é a ferramenta de trabalho do bandido. Está num acórdão. E agora mais essa. A gente tem claramente um regime de bandidolatria, né? De bandidocracia. Mas é a lei que está errada, mas desembargadores, rapaz. Mas o que infelizmente é a realidade que a gente vive. É o sistema como um todo que está errado. Essa que é a grande realidade. É um sistema falido, tanto no executivo, que não dá conta de construir presídios, não dá conta de construir escolas, primeiro, para depois não ter que construir presídios, mas enfim. É o sistema judiciário que não entende que esse
esse é o momento e acaba dando uma indenização para um preso que foi lá e matou uma pessoa que não recebeu indenização. Então, eu dizer, o mundo está de cabeça para baixo. O nosso telespectador pergunta, e os precatórios? E os salários atrasados dos funcionários do governo? Quer dizer, onde é que está? No que se baseia essa justiça? Pois é, essa é a questão. Por exemplo, a Magda falou aqui da questão dos termos, né? Então, eu vou falar como um cidadão brasileiro que não entende muito disso e não tem muito essa linguagem. A questão é o seguinte, por que tanto interesse em pensar na integridade de quem cometeu o crime e tão deixar de lado as vítimas do crime cometido? Porque olha as condições em que o preso... Alguém foi lá saber como é que são as condições da mãe que teve um filho assassinado? Alguém está preocupado com a integridade dessa senhora? Isso. Mas a visita, porque o cidadão tem que sair. Tá, e a filha do Nardoni... Alguém perguntou se a mãe da filha do Nardoni vai ter condição de... Se a filha vai poder sair também para passar uns dias com a mãe? Esse é o problema. Quando eu digo a bandidocracia, é porque tudo é pensado. Me espanta aqui no Brasil ainda, o cidadão comete o crime, cai na cadeia e parece que tudo a partir dali é uma grande surpresa. É assim? É isso que acontece com quem comete o crime? A escolha pro quebrar a lei, ela é, eu já disse, uma escolha. Você escolhe, não tem essa de que a condição te levou até lá, mas o meio me levou. Não. Escolher quebrar a lei é uma escolha e lidar com as consequências disso é uma obrigação. E aí a gente vive nessa coisa de passar pano e vai ver, cometeu o crime, mas vê se ele tem de repente um emprego, vê se ele tem um endereço fixo, vê se é a primeira vez. Eu não entendo essa coisa do primário, eu não entendo, eu repito, eu desconheço o jurídico, eu tenho conhecimento nulo jurídico, mas me passa assim, traduzindo para o popular, assim, todo cidadão brasileiro tem o direito de cometer um crime, pelo menos. Eu quero matar alguém, tá, tudo bem, vai lá, mata que tu é primário. Assim, aí a gente vai aí na próxima a gente vai rever. Claro, juridicamente eu posso estar falando aqui uma atrocidade. Só que para dona Maria que perdeu o filho, para o seu Zé que perdeu a filha, a Vênia, e com todo respeito aos colegas aqui que trabalham com isso, mas para dona Maria e para o seu José, a Vênia do Venha Promptus dos Fraves, é isso aí, ó. Como é que falam eles? É a linguagem toda dos Fraves. Vamos falar de coisa boa mesmo, coisa boa e bonita. Vamos lá. Os nossos clientes pediram e a Center Ótica atendeu. Mais uma loja. Agora no coração da cidade, na Galeria do Rosário, no centro da capital. Um tradicional endereço de Porto Alegre. E a coleção de armações, esta está cada vez mais linda. São muitas opções para todos os bolsos. A promoção Varilux e Rudenstock em dobro ainda continua. Não perca essa incrível promoção. Neste mês de ampliação, a Center Ótica tem de tudo, lentes em dobro, armações em promoção e até opções de custo zero no seu óculos. E a única necessaire, a linda necessaire, que continua como brinde. A minha tá magrinha aqui porque ela anda passando fome. A necessaire que continua como brinde. Faça a sua consulta no oftalmologista e venha visitar a Center Ótica. Agora a opção é sua. Na Soledade, ali dentro do Mãe de Deus Center, ou da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, bem no centro de Porto Alegre. Então tá aí, ó. Aí tem opções? Tem. E só boas opções. Boa, bonita e barata. Olha, eu tô aqui praticamente... Que horas é a manchete do Chicão? Eu tô ansioso. Só depois, só na segunda parte do programa. A manchete do Chicão, o assunto do Chicão é só depois da meia-noite. É proibido para menores. Proibido para menores. Para menores. Gustavo Vitorino, não. O Mário Barcelos. Bom, nós estamos numa verdadeira esclerótica ordem social. O que o Vitorino falou agora do Código Penal brasileiro é da época do Getúlio. É da época do Getúlio, creio em vocês. Na década de 40, né? Getúlio foi presidente de 30 até 45, quando houve uma pseudo-deposição, entra como presidente o Marechal, que era o seu ministro da Guerra, e depois ele volta como presidente. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do Bolsa Família. O Bolsa Família. Vocês sabem que as fraudes do Bolsa Família significam uma perda de 2,5 bilhões de reais, que pode ultrapassar
esse número fantástico, um dinheiro que poderia ser colocado em tantos hospitais, em tantas escolas por esse Brasil lá fora. A coluna de hoje do nosso querido amigo jornalista advogado Flávio Pereira, ele fala sobre o combate a fraudes que reduziu beneficiários do Bolsa Família. E ele fez um comentário muito apropriado a respeito das fraudes do Bolsa Família. Você sabia que tem servidor público recebendo Bolsa Família? Tem. Servidor público. O Billy recebia, lembra que eu contei a história do Billy? O Billy é o cachorro da minha mãe, mas lá em casa não chegou. Não, é o outro Billy, lá do Mato Grosso. Morto recebendo Bolsa Família. Morto recebendo Bolsa Família. Ela vai lá com o cartão, recebe, o cidadão já foi enterrado, já está no outro plano, já está por lá, por aqui. Então, esse levantamento que está feito deverá, está aqui, ó, deverá atingir 1.400.000 beneficiários. Olha o tamanho da sacanagem, né? O ministro Osmar Terra, né, que é nosso, aqui é médico, nosso gaúcho e tal, e que está à frente dessa verdadeira garimpagem destes vagabundos que esbulham o povo brasileiro, porque isso é um esbulho, isso é um roubo, isso é peculato. É peculato que está sendo feito com a população brasileira. Você, eu, todos nós que contribuímos, que pagamos os nossos impostos. Então, por que determinadas grandes figuras da República estão contra a Lava Jato? Mas tem que estar contra a Lava Jato. Porque a Lava Jato pode ter os seus erros. Não é perfeito. Mas desvendou mistérios insondáveis dentro dessa cultura esclerótica, essa ordem social brasileira. Então eu digo ao Vitorino que é uma vergonha tudo isso, é tudo que nós passamos, a necessidade do povo brasileiro, milhões de desempregados, cada vez piorando mais, porque existe um grande conflito de interesses. Os que estão a favor e os que estão contra o Bolsonaro. Eu não ouço ninguém falar, eu estou a favor do Brasil. Ninguém mesmo. Eu quero que alguém diga, eu estou a favor do Brasil. Ninguém grita assim, mas vamos parar com essa palhaçada e vamos tratar do país. Então ninguém não fala gosta isso. do Bolsonaro, ok, mas o que o Bolsonaro está fazendo? Como foi o Brizola com o CIEPS? Foi o maior projeto dele, do professor Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro, que estava à frente de tudo isso, o maior projeto educacional desse país era do Brizola, não presta mais. Mas por que isso aí? Educação é a base de tudo. E a educação que nós não temos. Inclusive, essa educação do peculato, do roubo, o roubo de toda a população brasileira. Eu fico bem feliz em te ouvir, Magno, que pelo menos mudou o foco da discussão. Agora estamos pegando os Bolsa Família irregulares, os crimes, né? Que já vem de muito tempo. E não o Bolsa Família que foi tão criticado, que foi tão vilipendiado e que teve Isso é um projeto maravilhoso. E que teve o reconhecimento de ser um projeto maravilhoso, que agora passou a ter 13º, inclusive a Bolsa Família paga o 13º agora também. Mas criado pelo Bolsonaro. Mas o que acontece, Ruxa, eu passei por isso muito ainda nos microfones da Rádio Pampa, porque o que acontecia? Já falei aqui sobre a espiral do silêncio, que calou muita gente que tentou fazer alguma coisa. Eu mesmo, muitas vezes, ao reclamar do número excessivo de dúvidas a respeito de pagamentos que estavam sendo feitos, recebia mensagens dizendo: você é um elitista, odeia os pobres, o programa social, o Brasil precisa disso, como você pode ser contra? Já falei aqui, eu passei por isso, quando fiz críticas ao sistema de cotas, fui taxado de racista. Quando fiz críticas à Lei Maria da Penha, fui taxado de machista. Porque é 8 ou 80. Nós passamos aqui agora com essa questão da democracia, alguns dias, quando a gente estava questionando. Então vocês são a favor de um golpe? De forma alguma. Agora, questionar como foi com mais médicos. Quando o Bolsonaro alertou e disse: nós vamos dar uma olhada aí para onde está indo esse dinheiro. O que é o que... fugiram como ratos. Bolsonaro é contra o programa. Não. Mas esse é o ônus da decisão, Marco, porque eu quero corroborar o que tu estás dizendo. O INSS estão sendo revisados, isso eu quero fazer justiça, vem desde o governo Temer, né? O Temer que começou as revisões tem dado a sequência. Porque Bolsa são milhares e milhares de aposentadorias concedidas de gente que tem mais saúde que a gente. A minha crítica com relação ao Bolsa Família é não ter um período, ser uma bolsa para o resto da vida, porque a pessoa ela acaba se acostumando a receber aquele dinheiro e não vai à luta. Então zona a pessoa de conforto. É uma zona de conforto. Quem que não vai querer? Claro que é importante e tudo mais, mas aquela pessoa ela precisa ter alguma coisa para depois ela sobreviver por ela. Porque ela ganhar o dinheiro dela. Então, além do Bolsa Família, era importante algum curso técnico, alguma coisa que a pessoa depois pudesse ter capacidade para seguir pela
pelas próprias Mas pernas. Lembra a proposta da presidente Dilma, que na época ela decidiu mandar um formulário junto com o Bolsa Família, oferecendo cursos técnicos nas proximidades? Ninguém quis. Menos de 1% respondeu. Porque o que acontece? Quando você... Todo programa social, se ele tivesse uma forma física, geográfica, ele é para ser cilíndrico. É para você entrar, superar ali os seus problemas, o Estado lhe garantir de uma certa forma e você sair. O alerta se deu quando nós vimos aí a comemoração de que, neste ano, olha quantas pessoas... Se você comemora que de um ano para o outro aumentou o número de pessoas que necessitam de programa social, ou você está contra o país, ou você tem um imenso projeto de poder de prender essas pessoas cada vez mais. E o problema todo é que chega a ser uma maldade com quem precisa. Claro. Porque com o que se gasta poderia pagar o dobro. Claro. Para quem Poderia precisa. para quem precisa. Mas não dá, tem que pagar pro Billy, pra agora, namorada quando do tu usa- vereador. Aí pra você não sei bote o Billy, o cachorro da minha mãe, nessa conta. Quando tu usa como ferramenta política para manter preso nos grilhões ali, né, daquele grande curral eleitoral ali. Chicão Tofani. Fórmula 1. Chega esse final Queria de manchete. Não, Você vai ter manchete. uma história das mulheres, da profissão mais antiga, e depois do último bloco. Manchete. Agora a manchete vai horrorizar muita gente. Tá, mas é pra depois. É pra De depois. família até. Essa é a intenção. É que família todo mundo é. Todo mundo tem Mas pai, muita tem gente mãe. que tem filho na família vai ficar apavorado. Ah, meu Deus. Tem gente Mas é a realidade. Tá, Bota pra não, fora, não, Chicão. vamos falar da Bota Fórmula pra 1. fora, Chicão. Não, segura. E tem um gente problema. que tem família. Vamos falar da... Entre aspas, né, já. Vamos lá. Fórmula 1 chega no Japão esse final de semana. O que o Japão tem de importante na Fórmula 1? O Japão devia de ser ovacionado no Brasil, um evento desse, porque o maior ídolo no Japão é um brasileiro, Ayrton Senna da Silva. O lugar mais visitado por turistas em São Paulo é o túmulo de Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva, a família dele, hoje tem em royalties mais dinheiro que quando ele era vivo. Porque o relógio Tag Heuer Senna até hoje é fabricado e é raríssimo, procurado por todo mundo. A Tag Heuer lançou uma nova edição a nível mundial de um relógio de alumínio com titânio. Antes era só titânio. A revista Seninha é a revista mais vendida que tem. Tem motos Ducati Senna, o mundo vive ainda sob a égide de Ayrton Senna. E o Grande Prêmio do Japão era a casa em Fuji, o Autódromo de Suzuka, de Ayrton Senna. E lá pode ser até decidido o campeonato mundial. Só que é uma corrida na madrugada. Eu me lembro muito das madrugadas quando o Senna corria, também te lembra, né? O pessoal via nas casas noturnas, lá no Dado Bia, ligava a televisão. Era tipo entrega de Oscar, que se reunia. Era uma coisa assim, um programa bacana, familiar, de amigos. Agora, como não temos um piloto brasileiro na Fórmula 1, nenhum. Temos Sete Câmara, que é um garoto que está na Fórmula 2, que talvez ascende no ano que vem. Como é o nome dele? Sete Câmara, o sobrenome dele. É um garoto mineiro, sabe? Então, mas não tem nada de exponencial. Os que vieram depois, Barrichello e Massa, próprio Piquet, não chegaram ao nível de Senna. Mas é uma corrida interessante ver. Barrichello, que eu conheço, é só um amigo meu que planta vinho, como eu costumo dizer. Planta vinho. Agora, Chicão, essa proximidade do Japão com Ayrton Senna começou por causa dos motores Honda. O Ayrton Senna foi o piloto que mais venceu provas com o motor da Honda. Com a McLaren Honda. Com a McLaren Honda. E isso para eles foi um negócio assim que os japoneses eles são muito reconhecidos. Muito. Né? Muito reconhecidos. Então até hoje o Ayrton Senna é reverenciado porque as empresas japonesas merecem dos japoneses um certo culto que transcende o mero empreendimento. Tanto que os japoneses lá, o cara começa a trabalhar com 17, 18 anos na empresa e morre com 60 trabalhando na agora, empresa. sabe, Dona, uma coisa que eu vou falar agora, um rabicho de cena que tem a ver conosco no dia a dia, eu acho uma injustiça o que fizeram com o Emerson Fittipaldi. Eu conheço o Emerson Fittipaldi pessoalmente, inclusive quando ele veio a Porto Alegre a última vez, há 4 anos atrás, ele me deu um relógio da marca dele, só tem 3 mil no mundo. O relógio foi quase todo vendido em Miami, onde ele é um ídolo lá. Sabe, Mário, que o pessoal que está com uma dívida pública, eu sei. Pô, penhoraram, humilharam ele. Eu acho que tudo bem, a lei é para todos. Mas o que o seu Emerson Fittipaldi fez pelo Brasil, a maioria ninguém fez. E esse monte de bandido que roubaram da Lava Jato e Eike Batista estão ainda soltos e estão andando de McLaren. E o seu Emerson Fittipaldi
Foi um cara muito simpático, um cara que abriu portas para os pilotos brasileiros. Estão fazendo uma justiça ruim em cima deles. Eu acho. 1972, né, mano? Lotus, né? Lotus foi bicampeão mundial, bicampeonato, né? 72. Bicampeão. E o Piquet foi tricampeão mundial, né? Tricampeão mundial. O Piquet não era um cara muito midiático. Não, mas o problema do Piquet era o mau gênio dele. Mau gênio. Ele queimava o Ayrton Senna, ele espalhou boatos a respeito do Ayrton Senna. Era parente do Vitorino, então? Bom. E o próprio Ayrton Senna feitou diversas vezes, né? Eu digo aqui. Tem um época. Boato é bastidores. Eu não tenho bastidores. Ele espalhava boatos da masculinidade de Ayrton Senna. Verdade, isso aí. Não, mas ele não espalhava boato, ele disse no microfone lá, né? Mas ele tinha tomado uma aguinha. Ele tinha tomado uma água. Eu gosto do Piquet. Sabia, o Piquet é mal criado, eu gosto dele por causa disso. Está no meu livro uma entrevista que eu fiz com ele, mas ele era um cara muito petulante. Eu entrevistei ele, dona Magda, e ele deu em cima da minha namorada, na minha frente, como se eu fosse um raio-x. Posso dizer uma coisa? Um raio-x, ele passou por cima de mim, sabe? Presta atenção. Vamos só nós dois aqui. Nós dois do Rio Grande do Sul. Ou tu é muito banana, não. ou essa tuas namoradas não são flores que se cheiram. É que eram mulheres muito bonitas, acima da média. Muito bonitas, os caras não resistem. Mulheres resistem. Eu vou fazer o quê? Presta atenção. Quer que eu faça o quê? Que eu vou dar no Nelson Piquet? Eles são indelicados duplamente, na minha concepção. São indelicados contigo, que é o namorado, e com ela, porque eles as tratam como se elas fossem uma qualquer. Mas eles tratam todo mundo assim. Chicão? O Tarcisinho aqui, ele ficava ali na porta do Sheraton, chamando as mulheres para subir lá para cima no apartamento dele. Mas pelo menos ele fazia isso ele mesmo, agenciava. E os caras diziam, minha namorada vai ficar com o Tarcisinho. Não tinha o custo do agenciamento. Os caras ficavam orgulhosos ainda, que a namorada ficava com o Tarcisinho ainda. Que bacana. Tem isso aí, porque as namoradas ficam com todo mundo aí, pelo menos tinha um namoro de grife, né? Dona Magda, tem um depoimento. Primeiro que as mulheres do Chicão sempre foram muito bonitas e por isso cobiçadas. Mas que o comportamento dos jovens também era muito parecido com o do Chicão, porque o Chicão também olhava para dos outros, Dona Magda. Eita, o Chicão é rei de estar com uma e olhando as outras? Não. O Chicão olhava para dos outros também, Dona Magda. Isso era um fogo trocado aí, Dona Magda. Em relação à Fórmula 1... Sou um homem muito sério, quando tá dormindo e sozinho. Em relação à Fórmula 1, tem um acontecimento que está aos poucos. Qual? É imperceptível porque ele está lentamente mudando. Mas enquanto a Fórmula E recebe investimentos cada vez maiores, que são os carros elétricos, sim, a Fórmula 1, a combustão, vai ter que se reinventar. Mas a Fórmula E é da FIA também. É da FIA também. É tudo a mesma coisa, mas eu digo o seguinte... Eles vão mudar no futuro, os investimentos, no futuro vai ser elétrico. Agora só tem um negócio de ruim, né, Chicão? É um silêncio. O barulho. Não tem emoção. E cadê a emoção? É o barulho. Porque eu gostava de assistir barulho. É que nem tu namorar sem barulho. Se batia. A gente só ouve o deslocamento do ar, aqui faz A Aninha entendeu. Namorar sem barulho não tem graça. Ela gosta de barulho. Mas o que é isso? Chicão, o fone não chegou à meia-noite. Mas ela tá falando. Não, mas ela achou legal. Precisa reproduzir. Eu tava na Grenal, ela me levou doguinho lá. Foi super que a Aninha e todo mundo ficou com ciúme lá. A Célia queria doguinho, todos queriam doguinho. Só tu ganha doguinho. Só eu ganhei doguinho. Muito bem. Olha aqui, vamos à manchete da Roberta, por favor. Vamos. Nós vamos falar sobre, afinal de contas, como tornar as nossas cidades mais amigáveis aos idosos. Por quê? Porque, segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes. 29 milhões são pessoas com mais de 60 anos. No nosso Rio Grande do Sul, a nossa população atual é de 11 milhões de pessoas, sendo que 2 milhões têm mais de 60 anos. Daqui a 40 anos, o IBGE estima que nós vamos, no Brasil todo, ser uma população em torno de 228 milhões de pessoas, sendo que 74 milhões delas vão ter mais de 60 anos. No nosso estado, vai acontecer uma inversão, vai acontecer algo diferente. Nós vamos diminuir a nossa população. Estima-se que em torno de 10 milhões de pessoas. E nós vamos aumentar a população com mais de 60 anos. Teremos em torno de 4 milhões de idosos em 2060 aqui no nosso estado. Atualmente, Porto Alegre ultrapassou o Rio de Janeiro e é a capital com mais proporção de pessoas de mais de 60 anos. A nossa população atual em Porto Alegre é de 15% de pessoas com essa faixa etária. É um desafio econômico. Por quê? Porque nós vivemos num país que é jovem,
com uma população que está envelhecendo, mas não está enriquecendo. E isso vai dar, com certeza, já está ocorrendo, uma situação muito complicada, por exemplo, nos impactos previdenciários. Há um descompasso. Mas não é só isso. Ouviram e fizeram uma pesquisa com essas pessoas que têm mais de 60 anos e perguntaram para elas, afinal de contas, o que a tua cidade precisa para te deixar mais confortável, para tu viver melhor nessa cidade? Isso por quê? Porque é uma oportunidade econômica. No ano passado, esse grupo, esse público de mais de 60 anos, movimentou cerca de 1,6 trilhão de reais só no Brasil. E aí, o que esse público quer? Ele quer um espaço mais limpo para se socializar, então eles procuram parques onde tenha realmente uma limpeza, onde eles se sintam bem. Eles precisam de calçadas niveladas, eles referem que eles querem mais rampas, mais asfalto, sinais de trânsito regulados de uma forma mais lenta para poder fazer uma travessia tranquila. Eles querem mais bancos de descanso pela cidade. Eles querem faixas de segurança niveladas às calçadas. E também eles entendem que é necessário capacitar um atendimento, tanto no comércio como nos serviços, específico para esse momento da vida, onde há uma série de questões que precisam ser melhor tratados. E também uma curiosidade, eles entendem que nos restaurantes, por exemplo, os cardápios deveriam ter uma letra maior do que atualmente. Então, são detalhes que, para quem está no dia a dia e ainda não está sentindo os limites que a vida impõe, parece que são situações corriqueiras, que não são necessárias. E dá para perceber o quanto situações muito simples, né, soluções simples, podem ajudar tanto esse público. Roberta, primeiro índice que me impacta, mas me impacta o que tu disser, e eu não consigo imaginar uma sociedade funcionando assim, é quando tu faz a previsão de que nós teremos 40% da população acima de 60 anos. Ou nós mudamos culturalmente e as pessoas seguem trabalhando, ou nós não poderemos ter 40% da população inativa sendo sustentada por 60%. Esse é um questionamento que o governador recebeu. Essa economia ela não fecha. E segundo, essa adaptação que nós estamos fazendo da lei da Previdência, ela já vai nesta linha. As pessoas terão que se aposentar depois dos 65 anos, mas nesta progressão que nós vamos... as pessoas hoje estão morrendo depois dos 90 anos, já agora, né? Uhum. E a longevidade, então, com certeza, e se tudo der certo, ela seguirá, mas a sociedade terá que mudar seus costumes produtivos, né, sob pena de nós criarmos um caos social, porque, como eu disse, 60% só não consegue sustentar 40% inativos. E o curioso, só para complementar, é que nós temos um comportamento de desrespeito e de pouca escuta ao idoso. Se a gente prestasse mais atenção e observasse o que está acontecendo, talvez a gente poderia prever um futuro melhor e, inclusive, já ajudar quem está vivenciando essa situação. Porque, efetivamente, o nosso país, dentre todos, porque o que está acontecendo, esse envelhecimento da população, está acontecendo no mundo inteiro, mas está muito mais acelerado no nosso país. E acentuado. Daqui 17 anos, o nosso país vai ter muito mais idosos do que crianças. Eu não me deixo falar. O que me assusta mesmo é o resultado da pesquisa. Os interesses ali, as necessidades dos idosos é saber que, assim, aí vou falar por Porto Alegre e a minha experiência de viver aqui, né, durante a maior parte do tempo. É saber que eu acho que dos desejos dos idosos, a única coisa que eu diria assim, olha, mantém um pouquinho de esperança que isso talvez possa acontecer, é aumentar a letra no cardápio. Porque o resto... Amigo, Porto Alegre, a gente não conseguiu ainda arrumar a situação do... É um relógio com hora e temperatura. Nós estamos quase celebrando a possibilidade. Mas nós trouxemos no ano passado a assinatura dos contratos aqui. Então, eu trouxe essa notícia. Eu sei que para lá eu vou, se Deus quiser, quero envelhecer também, né? Porque só tem um jeito de não envelhecer, que é morrer jovem, é o único jeito. Então, para lá eu quero ir, mas sabendo que o máximo dessas exigências, né, que os idosos hoje fazem, o máximo que talvez aconteça é um cardápiozinho. É aumentar um pouquinho a letra do cardápio. E olhe lá.
E olha, calçada vai ter que ter mais uma nivelada. folha, Calçada nivelada em Porto Alegre. Mas da onde? E nessa Só em ter pesquisa também calçada já eles, tá bom. eles Se tiver identificam... calçada, agradece. Mas, e Rafael, nessa pesquisa calçado. também identificaram o que tem que mudar dentro das casas. E o maior índice de solicitação dos idosos é ter piso antiderrapante no banheiro. Por quê? Porque 35% dos acidentes domésticos com idosos acontecem nos quartos e 25% nos banheiros. Então, eles citam, assim, o mobiliário da casa, o quanto também teria que se adaptar. Mas o mobiliário tu pode fazer, É, né? que isso aí é que eu ia Isso dizer. é uma coisa pessoal. mais É o que eu ia pessoal dizer. também. Isso é do privado. O mobiliário tu coloca uma barra no box, que a pessoa se apoia. No âmbito né? privado, tu até consegue. Agora, o que depender do Estado, calçada Agora- nivelada, como é? Faixa de segurança Faixa de nivelada. segurança nivelada. E tu vê... Eu acho que sai mais barato juntar todos esses idosos e mandar pro Canadá. Ai, nem do brinca. que refazer Imagina, a a gente situação. tá precisando dessa convivência. Não, Deus livre. Falando aqui no descrédito que apresenta o nosso colega com relação a Porto Alegre, eu trago também uma pesquisa com relação ao possível cenário para as eleições de 2020. Estamos a um ano da eleição de 2020, logo ali já tem eleição municipal. E tem relação com o que o Marconi está dizendo, porque o que aparece também, e é importante, quando tem muito tempo antes da pesquisa, é a rejeição dos candidatos. E, no caso, Nelson Marquesan é o candidato com maior rejeição, tem 40% de rejeição, de que não votariam de jeito nenhum. E com relação ao seu governo, 3 a cada 4 porto-alegrenses disseram que não gostam da forma com que Nelson Marquesan governa Porto Alegre. Com relação à pesquisa que não é a estimulada, que é a pesquisa espontânea, em quem você votaria, não apresentando nomes, 72% dos entrevistados não tem ninguém para votar, não tinham nenhum nome para indicar. Na sequência, a Manuela apareceu com 8%, Sebastião Melo com 6% e Marquesan com 4%. Mas na pesquisa estimulada, que assim, eles apresentam os nomes para as pessoas em 4 cenários diferentes, a Manuela Dávila ficou em primeiro lugar, oscilando entre 17% e 27%, Sebastião Melo entre 11% e 22% e o Marquesan entre 9% e 12%. Mas, trazendo de novo a rejeição, Marquesan está em primeiro lugar, Maria do Rosário vem em segundo lugar e Manuela vem em terceiro lugar. Então, Manuela tem uma grande rejeição. Trazendo aqui para nossa conversa a própria eleição presidencial, o que a gente tinha naquela época? O Lula ainda na frente, mas uma grande rejeição para o Lula. Então, que não dava capacidade dele ultrapassar aquele limite. Que é mais ou menos o que acontece com a esquerda hoje, representada pela Manuela. Né? Se a gente pegar a última eleição, a gente vê que até 4 meses antes da eleição, a Luciana Genro ganhava no primeiro turno. É verdade. Então, assim, é que essa coisa de pesquisa antecipada, assim, eu acho muito antecipada, ela pega essencialmente o fanático, né? O fanático, o religioso. Que vai votar sempre. Sou comunista, sou socialista, vou mudar o mundo, aquele negócio. Então ele vota na Manuela. A chance da Manuela ganhar a prefeitura de Porto Alegre é nenhuma. Já nem vai estar aqui para fazer isso. Nenhuma, Então, vamos deixar bem claro. E o Marquesan ter o índice de rejeição mais alto, isso faz parte. Sempre o titular do executivo que tenta a reeleição tem o índice de rejeição mais alto. Isso acontece com governadores, com prefeitos, é natural, é normal. É natural, mas é muito alto a rejeição dele. É maior do que o normal. Eu acho muito cedo, viu? Não, mas eu tenho outra leitura dessa pesquisa em relação ao tempo dela. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que ela não é ideológica, ela ainda é por conhecimento. Eu conheço a Carla, conheço o Marconi, conheço... Aí eu voto nela. A discussão ideológica, ela começa um pouco mais adiante. Quem é que é a Manuela? Quem é que é a Carla? Quem é que é o Marconi? Aí que começam esses grupos que falou o Vitorino. Então, esta primeira pesquisa, assim, lembrando que a Manuela foi candidata a vice-presidente, né? Tem gente que não sabe nem por qual partido, mas, não, dona Maria, eu estou falando em ser conhecido, porque esta pesquisa que ela fala, quando não cita nomes, ninguém sabia, tá? Quando diz o nome, a pessoa diz as pessoas mais conhecidas, e aí ela fica no primeiro lugar. Então, ainda não é o voto ideológico, mas é um voto de conhecimento da pessoa no mundo político. Não, ela já entregou o celular lá? Não, nada. Tem uma característica do eleitor extremamente politizado gaúcho, que é concorre o A, concorre o B, aí o eleitor não gosta do A, não gosta do B, mas ele vota no C de protesto.
E aí depois se surpreende que o C ganha. Falar em votar no A, no B, no C, no Ó, meu Deus, O Rigoto perdeu. O Rigoto perdeu uma eleição que ele estava no segundo turno aqui, mas foram o fazer um Rigoto voto útil. perdeu porque eles fizeram... Não, ao contrário. Foram fazer um voto útil para evitar Então é o que nós estamos dizendo, dona Mari. não sei o quê. Ele perdeu porque foram tentar Inventar derrubar moda. alguém e ele Estava garantido. E ele Ele tava nos garantiu. facebook.com/atualidadespampa. Você assiste e participa do nosso programa porque ele passa ao vivo. Instagram, @atualidades.pampa. Tem uma foto bonita minha e da cara. A gente tá bem bonita naquela foto, né? WhatsApp 999-777... É pleonasmo, dona Magda. Desculpa, eu tava falando enquanto tu falavas, que eu então... queria fazer um elogio. Ele subiu para cima. Elogio de atropelo, E por favor, eu tô com leves escoriações, mas eu não consegui É um ouvir. elogio de atropelo. Foto bonita sua e da dona Carla é pleonasmo. É verdade, muito obrigada. bem. Posso Ele tá dar uma querendo notícia alguma aqui? coisa. Não, tu podes. Eu quero elogiar do Chicão. Não, Mas que ontem nós rolo esse aí. comentávamos aqui a respeito da cantora Anitta. Essa moça, ela é fantástica em termos de marketing. Ela assinou um contrato com a Ambev. Com a Ambev. Vai lançar uma cerveja. Uma cerveja com o desenho da lata, foi feito por ela que bolou tudo. E uma cerveja para jovens com 100 mililitros. Vai ser uma dosinha, né? Uma dosinha e tal. Então não é pra jovem. Na realidade não é uma cerveja, é um drink. É um drink. Aí toma a cervejinha e tal. Então ela vai fazer a campanha agora e vai receber um percentual sobre as vendas. Já lançou. Imagina, e vai lançar depois a segunda cerveja. Isso é agora, né? Então essa moça realmente, ela é fantástica em termos de marketing, ela se promove. Ela hoje é a maior cantora brasileira, mas é mesmo. Mari, Eu acho ela que é a que teve- mais ela fatura. teve um segundo dado que é espetacular. Estiveram no país, aqui no Rio de Janeiro, as maiores bandas do mundo. Ela fez mais sucesso Ela no Rock in conseguiu Rio. ser o Twitter mais... A palavra mais pronunciada no Twitter foi a palavra Anitta. E ela foi eleita o 6º melhor show de todo o festival. Que teve mais de 8 dias, né, de festival. E ela foi o 6º, eleito pelo público que estava lá, o 6º melhor show. Mesmo me indo a surpreendeu- público dizendo que fez uso do playback, que não dá pra cantar o show todo. Já o vocalista do Iron Maiden, com 118 anos, uma cirurgia de câncer de garganta, 40 anos de carreira. Mas ele dança um pouquinho menos que a Anitta, Não, né? pelo contrário. Ele dança um E pouquinho ele menos tem, que a e Anitta. ele tem aquela retaguarda da Anitta, não, né? Não, e não precisa ser Ele nenhum tem Iron Maiden. A talento, na Pink, que verdade. fez um show Pink foi extraordinário, maravilhoso. ela que tem 20 anos de carreira, é uma mulher que tem, assim, uma desenvoltura e uma presença de palco extraordinária. Ela literalmente voou sobre a plateia, ela se pendurou e ela cantou de cabeça pra baixo. Quem não viu, veja, é uma mulher extraordinária, eu verdade. admiro Ela muito é ela. trapezista, E ela se a Pink surpreende. foi trapezista Foi, no circo, Não, e ela surpreende, quem acompanha as turnês sabe como é o estilo dela, mas ela realmente, assim, as pessoas até... Teve o Coachella, que a Beyoncé se apresentou, todo mundo falou que era Beychella, justamente depois da apresentação da diva americana, e a Pink, todo mundo queria falar Pink in Rio, não queria mais que fosse, então, Rock in Rio, porque o que menos tem é rock no Rock in Rio, né? Mas O que- qual o que me foi o melhor surpreendeu- show, Ana? Pra mim foi o da Pink. Não, é o eleito pelo público. O da Pink, se eu não me Pink engano. mesmo. O que me surpreendeu a notícia do Mar é que a Ambev vai fazer cerveja. Isso foi... Mas não é cerveja, é um Não drink. quer ser processado. É um drink de uma marca de cerveja. É um drink, não é uma cerveja. Tá bom, olha aqui, outubro, rosa, mês das mulheres, câncer de mama, apesar de que homem também pode ter, o índice é baixo, mas eu não tenho como deixar de fazer uma autopromoção aqui, porque eu sou obrigada a agradecer, até porque fiquei muito tocada, muito comovida, o vereador Paulinho da Farmácia, da Câmara de Vereadores de Gravataí, requereu uma moção de parabenização para mim, Magda Beatriz, jornalista, apresentadora da Rede Pampa, pelo trabalho de informação prestado à sociedade gaúcha. E ele mandou, o Marne foi quem trouxe para mim, olha que lindo o que me foi presenteado através do vereador, pela Câmara de Vereadores de Gravataí. Ele faz uma citação contextualizando com a presente moção, torna-se justíssimo enaltecer os principais projetos capitaneados por Magda. Foi apresentadora do Porto Visão, do Câmara 10, programas da Difusora e da Rede Guaíba. Estava à frente de programas de rádio, entre eles Guaíba Feminina, Câmara 2, na Rede Pampa. Assumiu a condução do Pampa News e assim ele vai por uma série de coisas. Em face da sua brilhante trajetória, ela já recebeu inúmeros prêmios. Por fim, após ouvido, o douto plenário requer
que seja presente encaminhado à Rede Pampa de Comunicação na pessoa da senhora Magda Beatriz. E ele faz outros comentários, enfim, é longa. Eu fico muito feliz, fico muito emocionada. Eu jamais imaginei em receber uma homenagem como essa. Não sei se mereço tudo isso, mas obrigada, vereador Paulinho da Farmácia, aos demais vereadores, né, que se acenderam ou concordaram de fazer isso. E quero dizer que o vereador Paulinho da Farmácia, que é do MDB, ele é primeiro secretário da mesa diretora e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e ele também aproveita e convida para uma programação do Poder Legislativo gravataense em alusão ao Outubro Rosa. Eles vão, no dia 25 de outubro, a partir das 14 horas, no plenário, na Câmara Municipal, eles vão fazer um encontro para falar sobre a valorização da saúde da mulher. E estarão ali palestrantes, o Dr. Tiago Duarte, que foi também vereador de Porto Alegre, é hoje um deputado estadual, e Letícia Fischer, que é uma nutricionista, pós-graduada em nutrição em clínica esportiva. Muito obrigada. Eu fiquei meio na dúvida se fazia essa citação ou não, mas o Gustavo Vitorino disse que sim, o Marne também. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tô ficando velha mesmo, né? A pessoa nossa começa a ser homenageada. Eu não tenho como fazer diferente, né? Obrigada. Fiquei muito emocionada. Mas que foi uma entregada ali, foi. O quê? 52 anos de televisão. Não, mas é quase já, é quase. E tu vê o que eu passo com quase 50 anos de televisão, tem que te aguentar no programa. Tu vê? Não é fácil. Não é fácil. A pessoa com todo esse talento, com toda essa história que eu tenho, tem que te aguentar com essas bobagens. É a história da aposentadoria. Pois é. E falando em aguentar, Magda Beatriz também concorre, está nas últimas, nas prévias do Prêmio Press como jornalista do ano. Você pode votar, fazer a sua parte. Mari Barcelos, Vitorino, Marconi, o pessoal da Rádio Grenal, todo mundo participando, então vai lá, saiba quem está concorrendo, são as últimas semanas de votação, faça parte então disso e nos ajude, você aí que está sempre ligadinho na gente, vote em Magda Beatriz, jornalista. Magda, você me dá 30 segundos para um assunto muito sério. Mas não, claro. Eu acabei sendo lembrado agora pela Ana inconscientemente. O nosso amigo Pato Mori foi ofendido, atacado, vilipendiado hoje na rede por uma coisa que ele nunca disse ao microfone da Rádio Grenal. Ele nunca disse, ele sequer estava no programa que um boato maldoso foi espalhado hoje pelas redes sociais. Pessoas que eu tenho no maior respeito se deixaram levar por uma bobagem, uma fake news que foi criada. Vou repetir, Pato Mori nunca disse a frase que foi atribuída a ele. Ele sequer estava no programa. Portanto, eu peço às pessoas que estão espalhando, estão atacando o Pato Mori, que tenham no mínimo a dignidade de pedir desculpas pelas barbaridades que foram escritas hoje contra esse profissional da Rádio Grenal. Processo, né, Vitorino? A notícia foi que o jogador que jogou no Grêmio e no Inter teria caído do prédio e atribuíram a ele a frase: morreu. O futebol agradece. O Pato Mori... Mas jamais foi Pato Mori nunca amigo, disse isso, jamais. não estava no ar, não estava no programa que ele foi atribuído. Portanto, eu peço encarecidamente às pessoas, aquelas com as quais eu tenho ligação de amizade, que se retratem educadamente, porque foram levadas por uma fake news. Se alguma coisa foi dita e alguém não gostou, que se atribua a quem disse. Mas nunca a um profissional sério e respeitoso como o Pato Mori. Internacional. Então, meu amigo Pato Mori. Nosso amigo, né? Solidariedade a você por conta das barbaridades que escreveram contra você hoje nas redes sociais. Faço minhas as suas palavras. Também todos nós somos solidários a isso. Os comentaristas de gabarito aí presentes poderiam comentar sobre os roubos e estupros que andam acontecendo em Novo Hamburgo. Só para lembrar que Desculpa, eu não sei o que é GM. Não sei. Ficam só concentrados na praça... Guarda Municipal. Guarda Municipal. Olha que burra.
pode ver os carros da General Motors que ficam. Pois eu achei que era da General Motors. Na praça da cidade usando Wi-Fi grátis. Posso amanhã mesmo tirar fotos de vários fazendo isso enquanto roubos e estupros acontecem. Pode ter certeza de que depois dessa leitura eles vão tomar providência. Eles não vão deixar barato para ninguém. Longevidade, diz o nosso telespectador. Será que no Brasil viveremos até 90 anos mesmo? Temos saúde, educação, segurança, cultura para tal? Trabalhar até 65 anos como? Onde? Essa pesquisa é confiável? Abraços, Everton Nascimento, de Novo Hamburgo. Já no @atualidades.pampa no Instagram, a Janete disse que as meninas hoje estão super poderosas. A Eva Lúcia, que nos assiste de São Paulo através do YouTube. Então, nós temos telespectadores espalhados também pelo Brasil, falando no youtube.com/tvpampa, o nosso canal lá, já sabe, toca o sininho da notificação, se inscreve no canal e fica sabendo quando a gente está ao vivo. A Rosângela Carvalho disse: os brasileiros não votaram em Bolsonaro por causa do PSL, não votam em partido. Daqui para frente, quem for sério com o povo vai ganhar a confiança. Chega de partido que só quer se promover. Agora vem o melhor merchan que vocês gostam que eu faça, né? É dizer que vocês pediram e nós atendemos. Agora tem Atualidades Pampa no sábado, 7h30 da noite. Tem, na verdade, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Não perca, além de participar de todas as nossas redes, que nós estávamos falando agora há pouco, não perca o Vale a Pena, não é Vale a Pena ver de novo, os melhores momentos da Atualidades Pampa, no sábado, 7h30 da noite. Eu tenho uma dica incrível também, todos sabem que quando eu vou pro Rosa, o Chicão aqui cansa de dizer, a Carla vai pro Rosa e tal, adoro Rosa, eu fico lá no Village Rosa, Village Praia do Rosa, e eles estão completando 16 anos de existência, no dia 16 de outubro estão dando 16% de desconto para aqueles que ligarem, contratarem estadia até o meio de novembro. Então vai lá no site do village.rosa.com.br ou lá me segue no Instagram, @CarlaKrieger, que eu publiquei tudo lá. Você entra na minha rede social e com certeza vai conseguir chegar no Village para fazer essa Vais aproveitar? Mas é claro, né? Eu sempre aproveito, sempre dou um jeitinho. Chicão Tofani, vamos à manchete de Chicão Tofani. Agora vão rufar os tambores. Manchete de Chicão Tofani. Mas, dona Malga... Depois sou eu. Depois sou eu. Quero ver o que a dona Carla vai dizer agora. Uma coisa, não. Não, dona Malga, Ela não chamou de fala nada Malga. dos telespectadores. Dona Magda Beatriz, eu quis dizer que eu falo muito em slow, aí que tá, você fala Não, muito querido, rápido. mas tá bem, não precisa te Seguinte. justificar. Eu que tinha que ficar bravo, não vou te bater. Mas não tem que ficar Agora. bravo. Agora, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu, como professor de história, eu tive uma tese na faculdade sobre a prostituição. A profissão mais antiga do planeta está na Bíblia, e isso é uma coisa séria. Vocês confundem muito com essa bagaceirada que rolou depois, a garota de programa, Michê, Cesarinha. Eu fiz uma análise histórica da mulher de prostituição que está com os dias contados. Por quê? Uma coisa muito séria, se você tem uma filha que de entre 22 a 30 anos, que isso aí pode cair no seio da sua família. No início, os romanos, a prostituição era para os nobres. Na Idade Média, eram as cortesãs. Depois, no oeste americano, eram as mulheres do salão. Depois veio a idade, a Belle Époque, início do século XX, era a mulher do cabaré, a mulher dos bordéis. Depois veio as casas de tolerância, no qual tinham mulheres que ficavam lá e os caras iam visitar. Porto Alegre tem casas conhecidas, todo mundo tem. Mas essas casas estão superadas, inclusive fechando as portas. Algumas delas já fecharam em Porto Alegre, que eram casas até turísticas aqui. Por quê? Surgiu dois elementos. Um elemento chamado site, que o site, a mulher aluga um espaço e ela coloca com uma venda nos olhos, suas características, e o cara entra em contato com o site. Ele entrava primeiro em contato com o site. O site dava o telefone da mulher. Aí ele sai com a mulher, depois ele ia direto com a mulher. O site quebraram. Agora o site aluga o espaço só e não ganha mais comissão. Aí surgiu a pá de cal na profissão. Sugar Baby. O que é Sugar Baby? Sugar Baby é uma garota, filha de uma família classe média baixa, ou às vezes média,
que ela arruma um amiguinho rico que proporciona uma viagem para Cancún, para Paris, e o amiguinho nunca aparece. Mesada. Exatamente, dá uma mesada e ela diz para a mãe, é um fã meu, é um amiguinho, e a mãe até tolera. Porque a guria está se formando na faculdade, a faculdade é cara, ganha um iPhone, uma bolsa bonita, viagem, papapá. E o namorado finge que não vê. Isso se encarnou, dona Maria, de tal forma que já é na internet, tu vê. É verdade, já tem aplicativo Tem específico. aplicativo disso. Sem distinção de sexo. Sem Homens e distinção, mulheres. homens e mulheres. Então, é uma prostituição que trocou de nome. E está no seio da família. E a família permite. Isso aí, para mim, é a quebra total de valores. Que nem eu, o Marne, falamos um dia, que nós estamos chegando num ciclo final que não tem mais vergonha nenhuma. Eu conheci uma garota e ela, Chicão, me procura, dá um beijo, bababá, tá aqui o telefone. Eu vou viajar, vou para Madrid e Portugal, porque eu sou uma sugar baby, um amigo meu vai me proporcionar. O amigo nunca aparece. É o self sozinho, é o self alone. Ela está sempre parando na frente da Torre Eiffel, no Louvre, mas o cara não aparece. E a família consente que a mãe levou no aeroporto. Isso eu sei porque eu sofri na carne isso aí. Então, prostituição, uma coisa que vai ficar nos tempos bíblicos. Aquele romance dos lupanares, não vai mais existir. Mas prostituição não tem nada a ver com romance. Prostituição não tem nada a ver com romance. Gourmetizar. Não, mas não é tratado isso na sociedade como prostituição. Concorda ou não, querida? O Sugar Baby não é uma prostituição. O Sugar Baby, Chicão, ele tem uma característica. Ele não lida necessária com o dinheiro. A prostituição, que se dizia o sucesso dela, é porque tu não quer incomodação. Tu paga e resolve. Tu vai num prostíbulo, tu paga, sai dali e o contrato está executado e quitado. Ponto. Neste Sugar Baby, há um disfarce, a expressão dele também é boa, porque tu não vais necessariamente dar o dinheiro, tu vais oportunizar ou uma viagem ou tu vais pagar o semestre da faculdade. É a mesma coisa. Isso, cara. Não é assim. Quanto é que tu cobra? Eu cobro 1.000. Eu cobro não existe isso. Qual é a tua dificuldade? Eu preciso pagar minha faculdade. Mas o que me apavora, por isso que pega Ruxo, classe que é média. consentido pela família isso. Lógico. Socialmente é consentido. É uma prostituição Mas por que tu acha conscientizada. que as meretrizes não tinham pai e mãe também? Não, mas a mãe dizer com orgulho, minha filha é uma sugar baby, viajou para Paris com um amigo dela, não acho legal isso. Mas as pessoas estão dizendo assim... Dizem. Em certo nível social dizem isso. Vocês não estão filosofando muito em cima Eu da acho. coisa, continua sendo vagaba, igual. Que isso, Gustavo Vitorino? Tá na época da Kenga. Aquela mulher da casa da Luz Vermelha. Da Casa da Luz Vermelha. Da BR-116. Estradas, a casa da Luz Vermelha. Que brincadeiras à parte, pode ser o que o Vitorino disse, pode continuar sendo uma ideia de vagabundo, mas na verdade fez com que muita gente que não conseguia transpor esta linha aqui acha um disfarce pra glamorizado. Acha um disfarce pra cima. Não, ele só é meu amigo. E já afinal que se eu transo com um gurizinho ali que também não me dá nada, não paga nem a pizza, que problema tem eu transar com alguém e viajar com ele? Tem então, gente também que paga pizza pro rapaz. Mas é que essa filosofia, tomar banho e tá limpo, é a falta total de moral. Como em muitos casos da prostituição, nem sempre também tem a ver com sexo. Claro. Porque tem uma série desses... Porque hoje o site... Como é que essa botada de prostituição sem sexo? Não é. Tem motel com Mas não é, churrasqueira. tem cara que só... Isso aí existiu na Charlau, motel. Mas piscina de Chicão, pergunta, se tu conversar com algumas dessas meninas, tu vai ver que tanto as prostitutas como agora a versão gourmetizada e chique, pra inglês ver, os caras querem sair pra conversar, ficam horas batendo papo e vão pra jantar e querem uma companhia pra chegar com uma mulher mais bonita numa festa e tal. Nem sempre tem relação com tem sexo. Tem uns que saem com uma mulher bonita pra pegar um rapaz bonito. Mas assim, também, continua a prostituição, é só mudar o nome. Tá, agora só um pouquinho. É que eu acho que definir, assim, é até estranho o termo vagabundo, assim, um termo utilizado. Achei forte. Porque a gente coloca assim, é a profissão mais antiga do mundo. Querendo ou não, a pessoa comercializa o seu corpo, comercializa o sexo, e isso é uma troca comercial. Acho que o julgamento moral que é imposto porque a pessoa tem, não digo um bem, mas a pessoa presta um serviço através do seu corpo fazendo sexo,
Acho que é um julgamento moral chamar de vagabunda isso e aquilo, esses termos aí. O nome é prostituta. Não, mas eu acho que eu não posso mudar o dicionário, Ana. Eu posso não condenar, mas o dicionário eu não posso condenar. Não. Uma mulher que faz sexo por remuneração chama-se prostituta. Isso é verdade. Não, mas o termo... Não, agora eu posso aceitar, posso tolerar, posso... Não, acho que o termo vagabunda é uma questão moral. Agora, o termo prostituição é o termo correto mas e continua, técnico. a definição é uma definição informal, social e que define bem a Mas, prostituição. Vitorino, eu que procuro o amor incessantemente, momento sou vitimado. Eu e o Ruxo, sempre atrás do amor, nós estamos flechados todo dia dessa gente Mas aí. se tu, quando tu anda por aí procurando amor, tu continua assim, tu não vai encontrar. Mas é que eu Tu estava aqui, tu tá pensando, eu sempre estava assim, fazendo ó. uma reflexão. Carla. Reflexionando. Aqui no 999-777-001, número do nosso WhatsApp, a tia Carmen vai se candidatar a vereadora. Afinal, Porto Alegre está uma zona e nada melhor que alguém com experiência nesse tipo. E vai ganhar, vai ser legal. Não, mas ela não vai se candidatar. Convidaram a tia Carmen para ela ser. Pode até que seja. Bom, segundo o Chicão, né, os negócios estão ruins. Então... Marconi para prefeito, diz o Marcos de Canoas. Exatamente. Tu é o Marconi? Marconi está de Vai, salto Marconi, alto. tá. Marconi. Esqueceu a Anne Ortiz como candidata para prefeita de Porto Alegre. Não, ela apareceu, o nome dela apareceu, mas os 3 primeiros, que foi o que, né, o que eu não dá pra coloquei, ela fazer tá lá toda a embaixo pesquisa. ainda. É, Exatamente, claro. ela Não, apareceu. e ainda sobre o que o Marconi falava a respeito da procura de uma companhia, às vezes essas mulheres serem procuradas por isso, é porque alguns homens não conseguem lidar com a emancipação ao extremo das mulheres. Porque as mulheres hoje, às vezes, pagam as contas, às vezes as mulheres tomam a iniciativa no relacionamento, às vezes se irritam com certa demora no entendimento dos homens nessa relação, e eles se sentem pressionados. Já conversei com amigos meus que relataram, eu não sei o que eu faço quando a mulher chega em mim. A gente tá abalado inteiro, um olhando pro outro, ela chega aí, vai rolar ou não vai rolar? E eles se sentem afrontados. E eles falam assim, às vezes eu prefiro uma menina que talvez não seja a que eu tô de olho a festa inteira, mas ela respeita o tradicional. E eu fiquei assim, respeitar o tradicional. Agora, dona Amada, uma profissão está dando muito dinheiro para a mulher, é a cuidadora de idosos. É verdade, sempre deu. E sempre a mulher bonita cuidando de idosos. Ela leva o Rivotril. Presta atenção. A pessoa já Sugar daddy tem... em português. Só um pouquinho, sugar boy. Só um pouquinho. Mas tem também. Os homens também estão usando. Sugar Daddy. Ele e o Alexandre Monge. Ô, dona Maria. Foi sem querer, tu vai apanhar da tua mulher hoje não quando me chegar em entrega assim, casa. dona Maria, não me entrega. Olha aqui, ó, Preciso pagar boleto também. brincadeiras à parte, isso aí não Vai tem entrar no nada a Bolsa ver. Não tem Família. nada a ver. Preciso pagar Não, eu boleto. queria só vida dele é um comentar que boleto, quando a viu? gente falou aqui de outro momento, é porque foi uma coisa que rolou aqui conosco, né, Gustavo Vitorino? Foi. Quando tu estava falando lá de lugares, mas é melhor deixar assim. Mari Marcelo, vamos amenizar. Só queria dar a última frase sobre isso. Então, por favor. Eu tenho relatos de muitos homens que chegam em turma, saem aquelas jantas de firma, vão nos prostíbulos e todo mundo vai para o lugar e tem muita gente que vai para os quartos e fica só conversando para não dizer para os amigos. Conselheiro amoroso. Parou, dona Mari. Mário Barcelos, momento. O Mário vai bater papo. Chiqueira, Momento. e a pessoa Eu fala, vou fazer churrasco. Que é a tosse. Momento de aniversários, Mário Eu Barcelos. só queria, como sempre, Tu vai entrar, né? Canalha. eu quero dar os meus parabéns aos jovens casais, porque agora os meninos estão dividindo as despesas. Moram juntos, cada um paga metade da despesa do apartamento. Não, mas é isso que está acontecendo. Claro, ninguém pediu pra pagar Jovens essa casais. Jovens Olha, casais. tem 3 ou Tá fora da 4 operação. amigos aí, jovens. Não, tem que bancar, meninos, então, a operação. São conhecidos meus que estão nessa prática. Cada um paga metade das despesas do apartamento. Quando a gente pessoas é casadas jovem, a e tal. gente divide contas. Quando a gente é velho, a gente tem que pagar contas. Pois é, eu também. Então isso aí tá pra mim, Pra pro todo Ruxo. mundo. Mas me deixa fora dessa, Pra Chicão. todo mundo. Bom, Aniversariantes, Mário. vamos aos aniversariantes. Vitorino O primeiro, Bastos. Catulo da Paixão Cearense. Catulo da Paixão Cearense foi um compositor maravilhoso que criou um verdadeiro hino à cultura do interior, Luar do Sertão, né? Não há luar mais bonito do sertão do que esse do sertão, né? Catulo da Paixão Cearense. Juan Domingo Perón, militar e político argentino, que faleceu em 1974 no exercício da presidência da República Argentina. O peronismo ficou tão forte, apesar de tudo que foi dito contra ele, que ele era pedófilo,
que criou uma série de problemas enquanto presidente da Argentina, o peronismo continua encravado. É a base da Argentina até hoje. Talvez por isso que a Argentina entre nesses períodos críticos, cíclicos, né, em que o país rico como a Argentina atravessa essa crise de agora, né? A crise de agora, e com a eleição agora no final do mês também da chapa Fernandes, acredito que até vai piorar e muito a situação na Argentina. Juan Domingo Perón foi um grande líder argentino, né? Oficial do exército, tinha uma posição destacada. Conhece uma mulher chamada Eva Perón, e depois Eva Duarte de Perón. Eva era uma locutora de uma Rádio Belgrano de Buenos Aires. Eu tive o prazer de ouvir um discurso dela, ela falava para os descamisados, claro que era uma proposta populista, dentro de um espírito populista do Perón, mas eu ouvi e ela era muito boa de microfone, a Eva Perón. Adolfo Bloch, tive o privilégio de almoçar com ele 2 vezes, acompanhado do meu querido amigo Paulo Max Sang, de uma família judaica que veio da Rússia. E o mais conhecido, o que mais me causava alegria é de saber que o pai deste meu amigo, Paulo Max, que criou o Miss Brasil, que apresentava o Miss Brasil, veio junto com o Adolfo Bloch. Então ele tinha um carinho especial e ele me apresentou e tive um carinho muito especial do Adolfo Bloch, que criou a revista Manchete, que criou a TV Manchete, a Rádio Manchete. Foi funcionário dele 4 anos. Foi funcionário, o nosso Vitorino trabalhou com ele, uma empresa maravilhosa, uma empresa com muito sentido humano, uma empresa... Ele era um judeu russo que migrou para o Brasil, a família, e não deixou filhos, né? Sim. A Rede Manchete acabou terminando por causa disso, quando morreu o Adolfo Bloch. Bom, vamos, depois do Adolfo Bloch, vamos falar do Dom Aloysio Lochardi, cardeal brasileiro também já falecido, e o Didi, o Folha Seca. Quem fala do Folha Seca? O Didi, ele foi muito importante no Brasil para ganhar o bicampeonato mundial e também foi importante para o futebol do peruano, conseguiu levar o Peru às quartas de final na Copa 70 como técnico. Grande figura. Fizeram outro aniversariante, o humorista Lilico, né, que também já faleceu, lembro dele nos programas de televisão, Chevy Chase, ator americano. Lilico era o filho de Chacrinha? Não. Aquele era Leleco. Lilico era primo de Leleco. Agora tem que ver aqui. Quase 70, o Chevy Chase, 43, 76 anos. 76 anos. Marcelo Pique, ator brasileiro também, que fez sucesso e hoje está fora da televisão. Sigourney Weaver, que fez o Avatar, que para mim foi um dos mais lindos filmes feitos pelo cinema americano até hoje. Os avatares são os semideuses, os deuses, para quem não sabe. O que marcou ela foi a série Alien. O Alien. Aldine Miller, atriz brasileira que nasceu em Caxias do Sul. Paulo Castelli, ex-ator brasileiro que saiu, né? Simone Carvalho, que está completando hoje 59 anos, o Matt Damon, ator americano, ganhador do Oscar também, né? Que recebeu muitos prêmios, inclusive escreveu um filme, né? Que deu a ele um filme que deu o Oscar de melhor filme. Karina Bach, atriz e modelo brasileira, e a Hilde Silva, que é uma linda morena atriz brasileira. A Karina Bach completando hoje 43 anos de idade. São esses os aniversariantes. Muito bem. Senhor Marconi, vulgo Sugar Boy. Parou. Sugar Boy. Me equivoquei, desculpe, dona Maria, me equivoquei. Sugar Boy, mano. Ajuda. Não me ajuda. Eu tenho, na verdade, uma prestação de serviço aqui, um recado para você que andou desacreditado com a loteria, né? Achou que não tinha sorte. Não desista, amigo. Não desista. Feliz é o partido certo que a sua vida pode mudar. Lembra recentemente que os assessores do PT ganharam de novo? Milhões. Mas olha que coisa. Na verdade agora ele foi um pouquinho menor, ele fez uma quadra, né? 600 pila. R$579 ele recebeu agora. Que miséria. E ele disse que não ganhou na sorte. Ele disse que não ganhou na sorte. Que isso? Que ele disse aqui, cara. É brincadeira que ele falou. Não dá para repetir. Quando tá ruim, qualquer dinheirinho ajuda. Não foi isso, a dona Magda. Tu estavas se referindo à minha pessoa. É verdade. E eu vou te dizer que eu vou te processar.
Sério? Sério. Que legal. É a tua chance, porque o teu sonho é que alguém te processe, que é pra te dar importância. Vai, continua. Não, o que eu achei bacana é que é o seguinte, ele alegou que não ganhou na sorte. E não foi sorte, que foi na insistência. Ele diz que joga sempre. Esse é o princípio do Einstein. Que joga sempre, E eu achei bacana que ele vai doar pro movimento do Lula, né? Vai. Porque o legal do idiota é que ele nunca te decepciona. Mas que barbaridade! Não, eu digo como idiotia, como sim, patologia entendi, mesmo. Assim. desculpa. É uma certeza que você tem pra vida. Assim, ele nunca vai lhe decepcionar. Era claro, né, que seria doado aí. Mas o senhor não falou qual foi o primeiro prêmio? 2.400.000. Sim, né? Aquele a gente podia bastante, fazer um rachômetro. E agora então tá aí, ó, viu? Não desacredite, não duvide das loterias. As loterias estão aí. Mas né? elas continuam saindo só para uns lugares esquisitos, para umas pessoas... só o partido certo. Que aí, de repente, a sua sorte pode mudar. Pode mesmo. Lembra o João aquele lá da Bahia? Como era o nome do João Alves? João Alves. Que nome ganhou, hein? O Anão do Orçamento ganhou 11 vezes na loteria. E não mudaram a loteria. Mas ali era diferente, Vitor. Ele comprava. Ele comprava os bilhetes, ele reconhecia, ele para esquentar o dinheiro, ele pegava, tu ganhava na loteria, ele ia lá e te dava o dinheiro para esquentar o dinheiro dele. Essa era a ideia. Esta aqui é um sistema da Caixa Econômica Federal, eu entendo tudo que vocês dizem, mas volto a dizer, nós temos um ministro da Justiça, temos um secretário da Justiça, temos a Caixa Econômica Federal, que é um órgão dos mais respeitáveis desse país, que sobreviveu a tudo e a todos, né? E não temos nem abertura de inquérito. Então, a gente pode lançar as posições. Eu trago como... Mas que nós temos isso também, a favor do sistema da Caixa. Eu trago como coincidência. Eu sou um entusiasta das coincidências do universo. Isso muito me encanta, mexe muito com o meu emocional. Gostei, qual é a tua profissão? Eu sou um entusiasta das coincidências. E nas horas vagas do Sugar Boy. Ai, o que eu vou dizer pra tua mulher, Andréia, agora? Não sei, ó. Pior que fui eu que falei. Viu? Tu tem medo dela, né? Ela é grande pra caramba. Não, tenho respeito. Azar! Se alimenta bem. Quer ver quantos ovinhos o senhor Ganhou comeu não sei hoje? quantos mil fãs agora. Quantos ovinhos o senhor comeu hoje? 8? Como diz o 8 por dia. famoso... 8 por dia. Mas são Como 8 diz o por dia famoso mesmo? João Papa. Por que 8 por dia? Porque É o que tu pra precisa, dieta- é proteína, dona Maria, sim, proteína. ok. É porque tu malha, eu tô curiosa, não, agora não tem isso, sacanagem. Não, tem. não tô falando sério. Como diz Não, a frase, o músculo João Papa cresce. II. Não, agora eu fiquei curiosa. São 8 ovos É? por dia. Os 8, assim, cozido, frito, Cozidos, todos cozidos. cozidos. Ah, só Bem cozido? Frito não, frito não, Não, nada frito de- Nem acaba com quente. ovo. Depende das circunstâncias em que eu tô comendo. Sim, se tu tá em casa, tu faz. o Eu professor aprendi a pega no fazer meu um pé porque eu ovo bem como no legal. carro. Eu aprendi a fazer um ovo. Comer ovo no carro é ótimo. Assim, ó, Pega uma panelinha. Eu almoço na minha Puxa, viandinha no presta carro. atenção. né? Tu Pega tem uma marmitinha? 8. Ai, que Vai amor. 8 marmitinhas, 8 ovos. No fundo, Que ela prepara pra mim direitinho. no fundo, como diz o Papa João Papa II, lá quem tem medo. Olha que deixa Eu ia a dar uma receita do ovo Tá, light. fala o ovo light. Ovo, bem simples. Pega uma frigideira, assim, ou uma panela pequena, bota a água dentro, deixa ferver, abre o ovo, bota ali, o ovo cozinha. Claro que Fica cozinha. assim, Cara, eu perfeito. faço, mas eu tenho Mas eu um frigideira faço no especial. micro, eu faço Eu no comprei, micro. eu faço os ovos também, mas faço ele frito, gosto de frito, mas ele é sem azeite, sem nada. Ele é frigideira especial. frigideira Faz antiaderente. com água, faz com água. Deixa a água fervendo, daí quebra o ovo fica perfeito, daí fica com a gema mole. Gosta de gema mole? Eu faço isso no micro-ondas. Eu gosto bem light, com frito na banha de porco, com Tu tiro de gosta, bacon né? em cima. É o Tu melhor. gosta, né? Não, mas bacon é vida. Frito na banha de porco, Bacon. tira Como de bacon bacon em é cima. vida? Bacon, ou você gosta de bacon, ou você está errado. Ou você quer viver. Mas Bacon- precisa e pode comer bacon? Pode, porque a gordura... aí é a gordura boa, que ela é... aí sente fora... É a justificativa pra quem gosta de É bacon. a banha, a antiga banha de porco é melhor que o azeite hoje vendido. A banha de porco é melhor. É verdade. Porque você precisa de uma certa gordura. Né? Você quer mais receitas? Amanhã, né? Logo depois do Jornal da Pampa, volta. Atualidades Pampa ensina. A coisa errada também, não é só a coisa boa, hein? Beijo, durmam bem, até amanhã. Depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.